ao mano a mano dessa partida de amanhã, clássico importantíssimo, São Paulo e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Thiago, vou trazer aqui novamente a tabela, só para explanar rapidamente para o Varandeiro, e já vamos começar aí os nossos duelos. Vamos lá, tabela do Campeonato Paulista, que segue sendo liderada, claro, pelo Novo Horizontino, que tem 12 pontos, o Palmeiras é o segundo, que tem 12 pontos, Bragantino terceiro, 11, Corinthians quarto com 8. Guarani é o quinto com 8, na sexta posição, Mirassol com 7, na sétima colocação, Primavera também 7, e na oitava colocação, São Bernardo também 7 pontos. Já na segunda página da competição, Capivariano, 7 pontos, é o nono. Portuguesa é a 10ª colocada com 6. Santos é o 11º, também 6. Botafogo, 12º, 4. Velo Clube, 13º, 4. São Paulo, 14º, também 4. E na zona de rebaixamento, Noroeste Norusca é o 15º com 4. E a Ponte, Lanterninha, com apenas 1 ponto. Então vamos à hora da verdade. Vamos começar pelo nosso paredão. Gabriel Brazão e Rafael Thiago é o Bigodinho Jordão. Bora lá, pessoal. Então aqui, nosso mano a mano começou e já trazendo aqui uma explicação, porque futuramente vai virar um corte, é o seguinte, a gente separou a última escalação do São Paulo com um ajuste para ter ali, por exemplo, o São Paulo joga numa linha de 5, o Santos não joga numa linha de 5. Então, para a gente não ter que comparar zagueiro com volante mais uma vez, a gente adaptou o time do São Paulo para atuar no 4-2-3-1 ou 4-3-3, assim como o Santos. A outra observação, aqui estão sendo considerados os números dos jogadores no Campeonato Paulista. E com relação ao time do Santos que nós escolhemos, a gente colocou aquilo que o Santos teoricamente teria de melhor à sua disposição. Beleza, pessoal? Então bora começar no gol. Gabriel Brazão, 25 anos de idade para ele tem 5 jogos no Paulistão, sofreu 4 gols e passou uma partida sem ser vazado. Do lado dele, nós temos o Rafael, de 36 anos, ele tem 5 jogos na competição, sofreu 10 gols e passou uma partidinha sem sofrer gol. Aqui, para mim, o meu voto é curto e rápido, eu voto no Brazão. Eu acho que o Brazão ele vive uma fase melhor do que a do Rafael, o Rafael já não está mais no seu auge, bem longe disso, eu voto aqui no arqueiro do Santos, Gabriel Brazão. São dois goleiros aí com características, né, semelhantes, mas Brazão neles, né? Brazão, eu acho que ele tem muitos problemas aí devido à zaga. Se não fosse o Brazão, gente, nessa temporada, a gente já estaria, ferrado aí. Então, meu voto, Brazão neles. Então, o placar já começa favorável, né, Thiago, para o nosso Santos Futebol Clube. Exatamente, nosso placar já começa 1-0 para o Alvinegro Praiano, Varanete, e vamos descobrir se vai se manter, né? O Santos geralmente vence no gol, mas na zaga, na zaga. Vamos ver agora aqui o próximo duelo, Igor Vinícius e Mike. Bora lá. Temos aqui o Igor Vinícius, de 28 anos, ele tem 3 jogos no Paulistão, média de 2 desarmes e 1 assistência distribuída. O Mike, jovem garoto da base do São Paulo, ele tem 3 jogos no Paulistão, ele tem 1 desarme por média em jogo e ainda não contribuiu com assistência. E aqui, olha, eu prefiro o Mike. Eu acho o Mike, ele, além dele ser mais jovem, eu acho o Mike uma boa revelação. O São Paulo, ele revelou 2 bons laterais. Ele tinha um outro direito que foi jogar no Porto, agora que me foge o nome, não sei se era Moreira ou algo do gênero, era algo assim, não me recordo, mas a reposição foi o Mike, e o Mike muito bom, porque assim, gosto dele, eu acho que ele é um lateral que apoia bastante, e o Santos tem que tomar cuidado também com a presença dele no campo de ataque. Aqui eu voto no Mike, jovem jogador do São Paulo. Olha, Thiago, o Igor Vinícius tem mais experiência, né, que o Mike. Mas o Mike não começou muito bem essa temporada, né? Falhou muito no último jogo do São Paulo. Olha, aqui tá difícil aqui para mim. Mas eu vou no Mike. Vou contigo. Então, temos aí o Igor Vinícius, né? Aquela questão, o conjunto da obra não ajuda, né? Aí fica complicado. E o Mike, eu me esqueci, peço desculpas, o Mike ele saiu machucado no último jogo. O São Paulo ainda não divulgou, pelo menos eu não tive a informação se ele joga ou não, mas
nesse comparativo aí, eu prefiro o Mike. O Igor Vinícius ele foi chutado do São Paulo, né? Isso diz muito sobre o Igor Vinícius, com todo respeito ao Igor Vinícius. É isso aí. Então, como está o nosso placar? É o Bigodinho Jordão. Bom, 1-1 já. São Paulo já encostou no marcador, um para o Santos, um para o São Paulo. O Santos ganhou no Brasão e o São Paulo ganhou no Mike. É isso aí, meus amigos varandeiros. E lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Blaze. Blaze 18+. Jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações e odds do mercado, turbinadas, meu amigo varandeiro, você encontra na Blaze. Inclusive, Thiago, para esse jogo, para esse clássico de amanhã, o nosso amigo varandeiro já pode palpitar, correto? Afirmativo. E amanhã você não fica somente preso ao jogo do Santos, por exemplo, porque neste final de semana nós temos um outro clássico. A gente tem Derby Campineiro, Guarani e Ponte Preta. Então você pode palpitar no clássico em Campinas, no clássico aqui na capital paulista e ainda no sábado a gente tem Primavera contra Portuguesa. Então 3 joguinhos interessantes e importantes para você palpitar. É isso aí, meus amigos varandeiros. Para fazer o seu cadastro é muito fácil, basta escanear o QR Code que está na tela. Utilize o código VarandaFC. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e vem para Blaze você também, meu amigo varandeiro. E vamos aqui agora a mais um duelo. Tudo empatado, tudo igual. Então vamos lá. Adonis Frias, Calça Quadrada e Alan Franco. Thiago é o Bigodinho Jordão. Então, bora lá, duelo de hoje de Hermanos, Adonis Frias de 27 anos, ele tem 5 jogos no Campeonato Paulista, média de 3 cortes e um aproveitamento no jogo aéreo de 58%. Já o Alan Franco, de 29 anos, ele tem 3 jogos no Paulistão, média de 4 jogos e 58% também de aproveitamento na bola aérea. E aqui eu acho o Alan Franco mais jogador. Inclusive, eu gosto muito do zagueiro Alan Franco. Acho um zagueiro bem interessante. Não está mais naquele seu prime da vida no quesito da idade, né? Ele já está chegando ali beirando a casa dos 30, mas eu acho o Alan Franco um zagueiro bem seguro. Eu voto aqui no defensor do tricolor. É, Adonis Frias, aqui não deu para você. O Alan Franco superior, né, Thiago? Ele tem sido aí um pilar defensivo do São Paulo. É, Adonis Frias, dessa vez não deu. Meu voto vai no Alan Franco. Thiago é o Bigodinho Jordão. A Mai Melo colocou aqui, ó, os dois ruins, 0-0. Um abraço para você, Mai. Tipo assim, a fase do Alan Franco não é também das melhores, né? Tipo, meu Deus do céu, o Alan Franco, que jogador, né? Ele não tá, como eu falei, ele não tá mais no prime da vida dele. Por exemplo, nesse Campeonato Paulista ele já tem gol contra, se não me engano foi na estreia contra o Mirassol, ele pegou banco para a derrota do São Paulo contra a Portuguesa. Ele, por exemplo, no jogo contra o Flamengo fez uma partida bem da regular, mas eu ainda assim eu prefiro, por exemplo, o Alan Franco do que o Adonis Frias. E como que está o nosso placar? É o Bigodinho Jordão. 2-1 pro São Paulo, e só para esclarecer aqui, o Diego Souza colocou, o Igor Vinícius é muito mais jogador que o Mike. O Thiago só foi no Mike porque não gosta do Igor Vinícius. Não sou fã do futebol do Igor Vinícius, mas eu já votei no Igor Vinícius várias vezes aqui, pô. Tem nada a ver. Aqui é só a minha visão. Eu já votei no Igor aqui, até contra jogador do Corinthians. Eu já votei no Igor Vinícius quando o Santos for jogar contra o Palmeiras, com o time reserva do Palmeiras. Enfim, eu tenho nada contra o Igor Vinícius, só não gosto dele em campo. Mas, né, eu votei nesse aqui porque eu acho o Mike melhor mesmo. Agora vamos falar aqui da experiência, né? 2 jogadores experientes, Luan Pérez e Arboleda. Thiago é o Bigodinho. Vamos lá, o Luan Pérez ele tem 31 anos, ele tem 2 jogos no Campeonato Paulista, em média 4 cortes por jogo e 63% de aproveitamento na bola aérea. Já o Arboleda ele tem 34 anos, mais velho do que o Luan Pérez, 3 jogos para ele no Campeonato Paulista e tem em média 7 cortes por jogo, além de um aproveitamento de 70% no jogo aéreo. Aqui, Arboleda o Arboleda fácil. O Arboleda ele tem uma valência que para mim o Luan Pérez ele peca, que é sair do chão. O Arboleda ele sabe sair do chão, o Luan Pérez não. É, o Luan Pérez esse ano, apesar de que, Thiago, o Luan ele entrou aí seguro, né, nas partidas que ele fez esse ano. Você não concorda? Mesmo com toda essa qualidade do Arboleda? Concordo, mas... Não, perdão, eu concordo. Não, eu aqui vou de Luan Pérez, Thiago. Vou dar um voto de confiança pro Luan Pérez. Vamos jogar pro varandeiro desempatar? Bora lá, tem como abrir enquete pro pessoal poder desempatar? Esse que é o problema.
Mas assim, ó, vou trazer aqui os meus argumentos em prol do Arboleda. O Arboleda, Sim. bem ou mal, o São Paulo, no São Paulo, ele, por mais que teve no ano passado alguns problemas de lesão, o Arboleda ele teve ali, sempre tem o seu extracampo, né? O Arboleda dá umas saídas de vez em quando, mas assim, eu acho o Arboleda melhor do que o Luan Pérez. O Luan Pérez, se eu for considerar, por exemplo, o que eu tinha de expectativa do Luan Pérez, eu achava que o Luan Pérez pudesse, nesse retorno ao Brasil, ser melhor do que o Arboleda. Mas isso não aconteceu. Eu acho o Luan Pérez o melhor zagueiro do Santos, empatado ali com a Adonis Frias, talvez. Mas o Arboleda, na minha opinião, ele é mais seguro no jogo aéreo. O Arboleda, eu acho ele mais parrudão, eu acho ele mais forte fisicamente. Então, assim, no jogo de corpo, eu acho o jogo de corpo do Arboleda melhor. A presença de área do Arboleda eu acho superior. O Arboleda, inclusive, vez ou outra, consegue marcar um gol. E, além do mais, eu vejo que o Arboleda ele é mais veloz do que o Luan Pérez. E o chat falou aqui, ó, vou até pegar a PS Alvinegro, Arboleda com uma perna só. Thiago, aqui não, perdi a Arboleda, então, entre Luan Pérez e Arboleda, pelo chat, voltei no Luan Pérez, e Thiago e o chat, Arboleda. Então, a maioria aqui tem razão, então vamos lá, Arboleda. Então, como está o nosso placar até o momento, Thiago, é o Bigodinho Jordão. O nosso Santos não tá bem das pernas, Vananete. 3-1 para o São Paulo. Todos os defensores do São Paulo até aqui ganharam o seu duelo, com exceto do Gabriel Brazão, o arqueiro do Santos, é o único que até aqui ganhou um mano a mano. O Brazão. O Brazão sempre tem unanimidade aí nesses mano a mano, né? É isso. E agora vamos lá a mais um duelo. Escobar e Enzo Dias. Thiago é o Bigodinho Jordão. Bora lá, o Gonzalo Escobar, de 28 anos, contra o Enzo Dias. O Gonzalo Escobar ele tem 4 jogos no Campeonato Brasileiro, no Paulistão, desculpa, média de 3 desarmes, e ele ainda não deu assistência. Já o Enzo Dias, ele fez apenas um joguinho no Campeonato Paulista e fez 4 desarmes nesta partida. E aqui, Enzo Dias. Nem vou me estender, Enzo Dias. Enzo Dias, né? Escobar tá aí no grupo que ruim. está deixando a desejar. Então, sem contestação, né? E eu estava até recuperando aqui alguns mano a manos passado. Antigamente, Escobar, ele era referência, né? O que será que aconteceu, Thiago? Será que ele tá indo lá muito no Canal 6? Na verdade, com o máximo respeito ao Escobar, ele só foi referência de uma coisa no Santos, que era dedicação. Dedicação e raça. Eu acho que todo o outro resto, assim, o Escobar, para mim, nunca foi referência de nada. Nunca foi referência técnica, nunca foi referência de marcação, nunca foi referência de apoio ofensivo. O Escobar, para mim, ele era único e exclusivamente voluntário. Só isso. Com todo respeito ao Gonzalo Escobar. Mas aqui, talvez se o Santos tivesse um lateral, Vanandete, mais ou menos, não precisa nem ser o Souza. Se fosse mais ou menos, eu ia votar no lateral do Santos. Porque para mim o Enzo Dias também é sofrível, tá? Não acho o Enzo Dias nada demais. É que o Escobar, de fato, é horroroso, com todo respeito. É isso aí, meus amigos varandeiros. E como está o nosso placar até o momento? É o Bigodinho Jordão. Goleada, hein? Goleada 4-1 pro São Paulo, Varandete. 4-1 pro São Paulo. Ih, mamãe! Meu Deus do céu, gente. Amanhã, haja suco de maracujá, haja remédio da pressão. O torcedor, se prepare, hein, torcedor santista. Para muito sofrimento, ou não, né? Ou me surpreenda positivamente, Santos. Vamos assim, vamos nessa vibe. E agora, Thiago, ele. João Caranguejo Schmidt contra Marcos Antônio. Ô, Vanandete, isso aqui tem que mandar embora o cara que colocou essa comparação, tá? João Schmidt, de 32 anos, 5 jogos, 1 desarme e média de 2 bolas recuperadas. Marcos Antônio, de 25 anos, ele tem 4 jogos, a média de desarme dele tá apenas 0,2 e ele tem, em média, 4 recuperações de bola por jogo. Vanandete, tem que mandar embora o cara que colocou na mesma comparação João Schmidt e Marcos Antônio. Não sei quem foi o vagabundo que fez isso aí da produção, mas é o seguinte, o Schmidt, Vanandete, se ele melhorar muito, se o Schmidt ele melhorar 50% do que ele sabe, ele nunca vai ser melhor do que o Marcos Antônio. Para mim, o Marcos Antônio é muito melhor do que o João Schmidt, muito melhor. E os números falam, né? Aqui não tem nem muito o que a gente argumentar.
Não tem defesa para o senhor João Schmidt nessa temporada. Marcos Antônio. Thiago. Não, Marcos Antônio. E o nosso amigo Bruno Couto, ele até coloca aqui, o Schmidt faz vários passes rompendo linha. Para mim, ele fez vários passes rompendo linhas no jogo contra a Chapecoense. Se você for olhar todo o outro contexto do João Schmidt, para mim é só aqui, ó, pro lado, para trás, pro lado, para trás. Eu até tinha pesquisado, Varanete, no jogo, antes do jogo contra a Chapecoense, teve uma partida que o João Schmidt, ele deu 25 passes no primeiro tempo e só 4 foram para frente, que no caso, tipo, o passe que ele arrisca, literalmente um passe para frente, para tentar quebrar alguma linha. Só isso, de 25. Pois é, gente, os números do João Schmidt, pelo amor de Deus, muito a desejar, muito a desejar. E agora eu acho que aqui vai dar um bom embate, hein? Finalmente, eu acho que temos uma chance aqui, hein? Quanto que está o nosso placar agora, Thiago, é o Bigodinho Jordão? 5-1 pro São Paulo, Vanete. Eu acho que essa daqui é o terceiro mano a mano de placar, maior placar elástico que eu já vi aqui. Acho que é o terceiro. Vamos ver se tem possibilidade aí de uma recuperação. Então agora, Gabriel Menino e Danielzinho, Thiago Jordão. Olha, vamos lá, hein? Gabriel Menino fez um gol na última partida, mas aqui a gente considera, claro, os números da competição em que eles irão atuar, no caso, o Campeonato Paulista. O Gabriel Menino, de 25 anos, em 3 jogos no Paulistão, ele teve um desarme, em média, recupera 4 bolas por jogo. Já o Danielzinho, aquele mesmo ex-Mirassol, ele tem 4 jogos pelo Paulistão, média de um desarme e 2 bolas recuperadas. Pô, essa aqui é muito difícil, Anete. Essa daqui é muito difícil. Eu já vou dar meu voto aqui antes que você pense. Eu gostei muito da partida do Gabriel Menino. Eu acho que ele é um dos poucos jogadores que demonstram vontade. Você vê que ele foi brigar lá pelo gol de mão da Chapecoense. O Schmidt não fez absolutamente nada, utilizando a faixa do capitão. Então ele demonstrou atitude, vontade e ainda fez o gol. O meu voto aqui vai ser no Gabriel Menino. Olha, pô, essa aqui é muito difícil. É que o Danielzinho fez uma temporada brilhante lá no Mirassol, mas, na minha opinião, o Gabriel Menino ele começou o ano melhor do que o Danielzinho, tá? Eu preferia as partidas do Gabriel Menino com a camisa do Santos do que as do Danielzinho com a camisa do São Paulo, tendo em vista que os dois foram contratados nesse ano de 2026. Aqui eu vou votar no Gabriel Menino, e então, finalmente, o Santos pontua, né? Aleluia! Ufa! Graças a Deus. 5 pontos seguidos para o São Paulo. O Santos finalmente pontuou. E só para esclarecer, Varanete, o Bruno Couto ele coloca gols e assistência que está na estatística de comparação nos meias. É que a gente coloca aqui, por exemplo, com relação aos meias, a partir do meio atacante. Aqui a gente está colocando, por exemplo, o Gabriel Menino ainda como um segundo homem do meio de campo por conta do esquema tático que o Juan Pablo Vojvoda coloca. Por exemplo, o Zé Rafael, se for fazer uma trinca de meio de campo, ele sobe um pouquinho mais do que o Gabriel Menino no quesito de receber para armar o time. É por conta disso. Aí daqui em diante a gente já tem gols e assistências. É isso aí, meus amigos varandeiros, e vou pedir sempre para vocês deixarem um comentário, compartilha, vem para a varanda mais famosa do Brasil e sempre deixe o like, gente. O like fortalece muito o nosso trabalho. Hype esse vídeo. Daqui a pouquinho vai ter o mano a mano aí disponível para todos os varandeiros. E vamos agora a ele, né? Olha, o Rolaser já foi aqui pauta para várias promessas do time. O Marcão falou que ia se vestir de Papai Noel. Não deu. Thiago é o Bigodinho Jordão. Deu uma meta aqui de 15 assistências ou 15 gols. Ih, mamãe! É um fanfarrão. Mas vamos lá, eu tenho confiança. Rolaser versus Lucas Moura, Thiago Jordão. Bora lá então, hein? Benjamin Rolaser, de 25 anos, ele tem 5 jogos, não marcou gols ainda no Campeonato Paulista e deu uma assistência no jogo de estreia. Já o Lucas Moura, 33 anos, ele tem 4 jogos, mas ainda está zerado, nenhum gol e nenhuma assistência. E aqui, sim, todo respeito aí ao Benjamin Rolaser, Varanete, o Lucas Moura é monstro da bola. Tá velho? Tá velho. O Lucas Moura, ele talvez não tenha a mesma velocidade, o mesmo ímpeto físico? Não. Mas o Lucas Moura, com uma perna, para mim, é melhor do que o Lucas Moura. Inclusive, se o nosso amigo Luciano Deblock estiver no chat, eu tenho certeza que ele prefere o Rolaser do que o Lucas Moura. Acho que ele já colocou aqui, já. Não, foi o Guilherme, ó. O Guilherme, Rolaser seleção, melhor. Ai, Thiago, eu acho que Rolaser aqui, hein?
Laser? Roleiser. Vou Eu votar não no creio. Roleiser. Roleiser, Thiago. Roleiser neles. Ó, uma assistência já. Só faltam 14 para você pagar sua promessa. E outra, o Lucas, né? Ele não está aí, não vive uma grande fase. Depois da lesão, ele Verdade. perdeu aí a sua principal característica de velocidade. E nisso, eu acho que o Roleiser, ele sempre quando ele entrou em campo, ele fez uma diferença. Então, Roleiser neles. Aí agora ficou pro chat, né? Exatamente. Olha, é verdade. O Lucas, ele passou por algumas lesões no ano passado, ele ficou um tempinho fora, mas se eu fosse para uma pelada, eu escolheria o Lucas, mesmo com o histórico de lesão. Se eu estiver lá no. Vou fazer um X5. Vamos jogar um campo. O Lucas tá velho, é o que eu disse, o amigo até brincou. Pareceu a Chiquinho elogiando o Chaves. É verdade. O Lucas, ele é velho? O Lucas, ele é velho. Talvez ele se machuque demais. Beleza, mas eu prefiro o Lucas. Sim, eu acho o Lucas mais jogador do que o Roleiser no meu time e eu escalaria o Lucas. E aí, amigos varandeiros, quem que vocês preferem? Roleiser ou Lucas no mano a mano, hein? Esperamos aqui você mandar no chat, lembrando, mano a mano, antes de sair esse voto, Thiago, como que está o nosso placar? 5-2 para o São Paulo, Varandete. E aqui, olhando no nosso chat, eu contei ao todo 10 Lucas e eu contei 4 Benjamin Roleiser, Varandete. Então aqui, por enquanto, mais um para o Roleiser, outro para o Roleiser, outro para o Lucas. Olha, Tá então, bem dividido, né? acho que nessa daí, mais um para o Roleiser, outro Roleiser. Ixi. Outro Roleiser. O Roleiser a gente tá chegando. Eu acho Mas, que o Varandete, Roleiser... eu sempre falo para vocês que, por mais que eu tenha sempre meu ponto de vista, eu gosto de olhar o ponto de vista do outro lado. Por exemplo, o Lucas, ele é mais jogador? Para mim, o Lucas foi muito mais jogador do que o Roleiser. Eu até acredito que ele será mais jogador. Se quando os dois encerrarem a carreira, o Lucas ele vai ser melhor do que o Roleiser. Porém, agora tentando analisar o outro ponto de vista, hoje o Benjamin Roleiser, querendo ou não, bem ou mal dentro de campo, o Roleiser pelo menos está lá, certo? O Lucas, ele passa um tempo fora. O Lucas, ele infelizmente tem os seus problemas de lesão. O Lucas, 33 anos já, e assim, se a gente for olhar exclusivamente o momento, Varanete, eu dou um voto também para o pessoal. Eu consigo compreender o pessoal que vai votar no Benjamin Roleiser. Aqui eu confesso que eu votei no gosto pessoal, mas se o Roleiser vencer aqui, não é nenhum absurdo, tudo bem? Então, Roleiser nele, a blogueirada pira, Thiago? Isso aí, o pessoal vai pirar o Roleiser. Ele parou de levantar o short, né, inclusive. Não sei se ele Parou? parou de treinar. Parou, Não sei se ele uau! parou de treinar. É. Ai, era Agora, engraçado ninguém diz mais. Ninguém lembra, ele tá esquecido, tá escanteado o Roleiser. Tá escanteado. O Roleiser, ele parou, não sei se ele parou de fazer cadeira extensora, mas ele parou de levantar os shorts. Entendi. Então, aqui o desempate, Roleiser. Chegamos aqui a... Roleiser. Então, Roleiser neles, ó, estamos encostando, hein? Estamos quase equilibrando. Vamos lá, quanto que está o nosso placar? 5-3. 5-3, o Santos ganhou com o Brasão, venceu também com o Gabriel Menino e agora com o Benjamin Roleiser. O Santos fez 2 pontinhos em sequência agora. Então, vamos aqui à próxima posição. Barreal e Luciano, Thiago Jordão. Essa daqui eu quero ver a opinião do chat, porque, vamos lá. Barreal contra o Luciano. O Barreal, ele tem 25 anos, 3 jogos no Paulistão, 1 gol e nenhuma assistência. O Luciano, ele tem 32 anos de idade, ele fez 5 jogos no Paulistão, 1 gol e 1 assistência. E olha, infelizmente. Seu microfone tá falhando. Melhorou? Melhorou. Infelizmente, aqui é outro duelo difícil. É outro duelo difícil, porque o Barreal, por exemplo, ele jogou bem o ano passado. Ele fez muitos gols. Só que eu acho que o Luciano, ele é muito decisivo. Esse é o problema. Eu acho o Luciano muito decisivo. O Luciano é aquele cara, Varanete, que eu acho ele ruim de bola. Não ruim de bola, exagerei. Mas eu acho o Luciano aquele jogador que tá na média do futebol, sabe? Não é nada demais, não é nenhum craque absurdo. Mas o Luciano, nos momentos decisivos do São Paulo, ele aparece. Eu acho que o Barreal, e nem todos os momentos decisivos do Santos, o Barreal
aparece. Mas aqui eu vou votar no Luciano. Eu acho o Luciano, pelo menos assim, se de 10 jogos decisivos, o Luciano vai aparecer em 8. De 10 jogos decisivos do Álvaro Barreal, eu acho que o Barreal vai aparecer no máximo em 3 com a camisa do Santos. E justamente esse contraponto, né, que falta nos atacantes do Santos, né? A decisão, porque fazer volume de jogo, chutar e não acertar, não, a gente precisa de gente que decida. E essa característica, infelizmente, o Barregol, né, que a gente quer muito chamá-lo de Barregol ainda não apresentou. Então, meu voto também aqui vai no Luciano. É o Bigodinho Jordão. Então, como ficamos... 6-3, Varanete. 6 para o São Paulo, 3 para o Santos Futebol Clube, perdão. Então, vamos aqui à próxima posição. E para amanhã, amigo e amiga varandeiro, eu quero saber qual que é o seu placar. Se você está confiante, né? O que você acha desse mano a mano? Eu quero saber a sua opinião nos comentários, no chat. E agora vamos aqui a ele, né, que tem sido aí uma grata surpresa. Finalmente, Miguelito está tendo a sua oportunidade, nada mais justo. Miguelito e Ferreira, Thiago Jordão. Bora lá, hein? Miguelito, de 21 anos, boliviano, contra o Ferreirinha ou Ferreira, de 32 anos de idade. O Miguelito, ele tem 4 jogos no Campeonato Paulista. Aqui, peço desculpas, coloquei que ele tem um gol. Na verdade, o Miguelito não tem gols, perdão, falha minha. Já o Ferreirinha tem 5 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Aqui eu vou votar no Miguel. O Ferreirinha, ele tá bem estável, eu acho, tá? Eu acho que o Ferreirinha, depois daquela promessa que o Neto fez, Varanete, de colocar a Tanguinha no... Caso o Ferreirinha marcasse 10 gols, se eu não estou equivocado, o Ferreirinha chegou perto e depois desandou muito. E o Miguelito, na minha opinião, nesse mesmo período, ele fez uma boa segunda divisão com o América Mineiro, jogou bem com a camisa da seleção boliviana, e eu acho que o Miguel Terceiros, até aqui, em 2026, ele está superior ao Ferreirinha, desculpa, eu voto no Miguelito. E o Miguelito, você vê, né, ele desempenha 2 funções no Santos, né? Meia ponta e ponta mais aberto, e não deixou a desejar em nenhuma delas. Então, aqui o meu voto é no Miguelito, como que é? Terceiros? Miguelito Terceiros? Isso, é Miguel Terceiros. Miguel Terceiros, então aqui, voto para o nosso Miguelito, que finalmente, muita gente pedia, né, essa oportunidade para ele, chegou e ele tem representado aí muitíssimo bem, que continue assim. E vamos aqui, nosso placar, Thiago, esqueci de perguntar. O Santos está chegando, Varanete. 6-4 para o São Paulo. O Santos agora marcou 3 pontinhos em sequência. O Santos, na verdade, tirando do Luciano, o Santos fez 3 pontos nos últimos 4 e está alcançando o São Paulo no marcador. Então agora é a hora dele. Gabigol. Ih, mamãe! Gabigol com tendinite, sem tendinite versus Carelli. Thiago é o Bigodinho Jordão. Bora lá então. Jonathan Calleri contra Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa contra o Jonathan Calleri. O Gabigol, que tem 4 jogos, 2 gols e nenhuma assistência. O Calleri, ele tem 4 jogos, também 2 gols e nenhuma assistência nesta atual edição de Campeonato Paulista. Varanete, aqui o Calleri, posso falar uma coisa pra você? Superestimado, beleza? O Calleri é grosso. O Calleri não sabe fazer embaixadinha, é ruim de bola, eu acho. Tá, para mim o Calleri é aquele atacante que fora da área o cara não existe, porque ele não sabe fazer nada, com todo respeito. Dentro da área aí, o Calleri é um perigo, principalmente na bola aérea, mas eu acho que a fase do Calleri também não é das melhores, Varanete. E para fechar o meu comentário sobre o Calleri, você sabia, Varanete, que a maior vítima do Calleri é o Santos? Que é o assim Santos seja empatado amanhã. com o Corinthians? O Calleri... Não, assim seja não. Deus o livre. Não? O Calleri, ele... Não, a maior vítima do Calleri é o Santos. Agora. Eu lerdo aqui. Entendi agora. Exato. Eu não sei se o Corinthians tem um golzinho a mais ou algo do gênero, mas assim, o Santos já tomou 5 gols dele, o Palmeiras tomou... O Flamengo tomou 5, se eu não estou enganado, e o Corinthians 5 ou 6. Mas, de qualquer forma, o Santos, por incrível que pareça, é uma das maiores vítimas da vida do Calleri. Mas aqui... o Calleri não limpa a chuteira do Gabigol, beleza? Voto no Gabriel Barbosa, Gabigol, 29 anos. Eu também vou pela qualidade aqui do Gabriel Barbosa.
Amanhã um clássico, acho que ele vai chegar com tudo, até porque pela situação, né, Thiago, que o Santos se encontra, e se o Rony se apresentar amanhã, nós vamos ter um ganho aí substancial no nosso ataque. Então, com certeza, Gabriel Barbosa neles, Thiago, é o Bigodinho, Jordão. Estamos quase lá, hein? 6-5. Falta pouco. Em campo, o Santos perdeu. Vamos ver na área técnica agora. Então vamos lá. Área técnica, olha, 5-6 para o São Paulo, né? Então agora vamos lá à parte técnica, aí que o bicho pega. Juan Pablo Vojvoda e Hernan Crespo. Os argentinos, né? É os hermanos. Isso aí, é aqui que o bicho pega. Juan Pablo Vojvoda, aqui nós estamos considerando o aproveitamento no Campeonato Paulista, só esclarecendo mais uma vez. Juan Pablo Vojvoda, 50 anos, em 5 jogos do Paulistão, ele tem 40% de aproveitamento. Já o Hernan Crespo, em 5 jogos no Paulistão, ele tem um aproveitamento de 26%, que é difícil. É difícil, porque o Vojvoda não está em boa fase. Crespo também não está em boa fase. Eu acho o Vojvoda mais técnico do que o Crespo, mas, assim, o Crespo, pelo menos, ele faz uma coisa que eu gosto muito, que é mudança de time. Bem ou mal, o Crespo, ele tenta mais coisas do que o Juan Pablo Vojvoda, né? Por exemplo, o Crespo, ele tem ali o seu esquema de 3 atrás, que sempre é bem estruturado. Quando o Vojvoda quer jogar com uma linha com 4 jogadores, ele sempre vai ter ali a sua estratégia de jogo bem parecida com do outro esquema, mas é difícil, viu, Varanete? Aqui, não sei, eu acho o Vojvoda mais técnico. Os dois estão em uma fase, eu vou votar no Juan Pablo Vojvoda, mas os dois estão péssimos nesse ano. Ai, Thiago, acho que o Crespo é um pouco melhor, tem um pouco mais de superioridade aí do que o Vojvoda, né? É bem difícil esse duelo aqui, hein? Mas o Juan Pablo Vojvoda também tem aí um bom retrospecto, né, em clássicos. Olha, eu acho que... Vila Belmiro. Vila Belmiro, tem essa questão. Thiago, acho que eu vou no Crespo. O Crespo? Crespo. É que, assim, se você for olhar o recorte total, Varanete, o Crespo, ele começou bem no seu retorno ao São Paulo. Tanto que o São Paulo, ele tem uma arrancada quando o Hernan Crespo chega, que o São Paulo ele consegue bater G8, se eu não estou enganado, G7, algo assim. O Crespo começou muito bem com o São Paulo, depois teve uma queda muito grande, mas, assim, o Vojvoda, ele passa pela mesma coisa, né? Que se você for considerar o 2025 inteiro do Juan Pablo Vojvoda, foi péssimo, né? O Juan Pablo Vojvoda participou de uma campanha do Fortaleza que resultou em rebaixamento. O Vojvoda chegou no Santos, muito ali, também uma bagunça, o time entrou na zona de rebaixamento sob o comando do Juan Pablo Vojvoda, então, assim, é difícil, Varanete. Eu acho que por desempenho por desempenho, eu acho que o Santos, ele teve uma exibição melhor do que o São Paulo esse ano, por exemplo, no Campeonato Paulista. Não que seja tão diferente, é muito parecido. Mas se eu for para usar um critério de empate, você votou no Crespo, certo? Sim. Eu votei no Juan Pablo Vojvoda. Se a gente puder trazer aqui um desempate, então, do histórico da carreira dos treinadores, o Vojvoda, ele tem 3 títulos na sua vida. O Vojvoda, ele tem 2 Copas do Nordeste e um Campeonato Cearense. Quer dizer, ele tem... na verdade, o Vojvoda, ele tem 2 Copas do Nordeste, 3 Campeonatos Cearenses, e ele vai ter também uma Copa com o time B do News Old Boys. Enfim, não entra. Já o Hernan Crespo, Varanete, ele tem alguns títulos até que interessantes. Ele ganhou uma Sul-Americana com Defensa, ele já ganhou uma Champions League Asiática, salvo engano, foi com o Al Ain. Ele já ganhou também o Campeonato Qatari com o Aldo Rail. Com o próprio Aldo Rail, ele já foi campeão da Supercopa do Catar. Ele já ganhou uma outra Copa também com o Aldo Rail, que é a Copa Superstars Cup, salvo engano, e já foi campeão paulista com São Paulo. Então, assim, por títulos, o nosso amigo Crespo tem mais, né? Então, aqui dá para desempatar, sim. Mas o chat aqui também tá bem parelho, ó. O pessoal falando Crespo, o Roda, Crespo. É muito equivalente esses dois. Muito difícil. Mas eu Vojvoda e você Crespo. Crespo. Mas sabe por quê? O Crespo, ele tem... O Crespo não, o Vojvoda, ele justamente
pela falta de leitura dele do jogo, sabe? Isso tem deixado a desejar. Que, no entanto, reflete justamente nos resultados que temos. Os dois times, nesse momento, estão muito equiparados, eu acho. Muito equiparados. Então, assim, ficou bem difícil essa daqui. O chat aqui, eles votaram, ó, Vojvoda, Crespo, Vojvoda, tá bem equilibrado aqui. Ó, pelo que eu li aqui, eu li alguns, bem pouco, alguns Crespos a mais do que alguns Vojvodas que foram citados aqui. Então, acho que o nosso desempate aqui, se for por conta literalmente do chat aqui, a gente fica pelo Hernan Crespo, mas é também assim, parelho. Acho que foi uma das disputas mais parelhas que eu já vi na minha vida. Foi bem difícil, foi bem difícil. Então, com isso, concluímos aqui o nosso mano a mano. E como fechamos esse placar, Thiago, é o Bigodinho Jordão. 7-5 São Paulo. São Paulo ganhou na parte técnica e o São Paulo venceu também dentro de campo. 6-5, o Tricolor Paulista derrotou o Santos Futebol Clube neste mano a mano. O São Paulo um pouco superior. Como eu disse, os dois times estão muito parelhos também, né? Até mesmo pela posição aqui na tabela. Jogo decisivo para os dois times que brigam aí para se classificar, né? Entre os 8 melhores da competição. E eu quero saber de você, meu amigo varandeiro e varandeira, se vocês têm esperança, se tudo vai dar certo. Amanhã, jogo decisivo para o Santos Futebol Clube. O meu placar, Thiago, eu vou colocar aqui 2-1, porque o Santos sempre leva um gol. E qual que é o seu placar para amanhã, meu amigo Thiago Jordão? No coração, 2-1 para o Santos. Até porque a nossa zaga é paçoqueira, então acho que vai ser difícil passar dessa daí sem ser vazada. 2-1 Santos. A nossa zaga delivery, né? A nossa zaga delivery. E esse foi o nosso mano a mano. Deixa o